Capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivos de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Caros irmãos, com muita alegria estamos aqui hoje para apresentar mais um livro que vamos adotar em substituição ao sinal verde que terminamos. Estamos aí na companhia iluminada de Emmanuel e André Luiz. Estamos com o livro Bênção de Paz em curso. A próxima lição vai ser a 24. E vamos agora adotar o livro Agenda Cristã, de André Luiz, com 50 lições muito preciosas. Na contracapa do livro, a FEB, que é a editora, faz um pequeno comentário, dizendo para nós que esse livro é um livro de consulta que nós não devemos deixar de possuir, porque ele enfeixa um conjunto de ensinamentos sobre vigilância e prudência, sobretudo nos momentos difíceis. É muito interessante como que os ensinamentos que vêm do plano espiritual superior não se circunscrevem a uma época, a um período ou aquele momento em que ele está escrito. Parece que ele serve para todas as épocas da humanidade, pelo menos aquelas que nós vivenciamos até agora. Ele diz mais: são expressivas normas de conduta que facilitam seu relacionamento nas situações mais estressantes da atualidade. Será que esses momentos que nós estamos vivendo não são os mais estressantes que nós já vivemos? Pelo menos nós dessa geração? Para terminar, ele fala que nesses 50 capítulos ditados por André Luiz, com a sabedoria e a visão da espiritualidade superior, você encontrará
ou seja, o leitor, conforto, orientação segura e lições de autocontrole para as ansiedades e situações inesperadas, que vão surpreender a todos. Isso aqui está na contracapa do livro escrito pela FEB. Então nós vemos a importância. No final nós vamos dizer por que nós estamos fazendo esse modelo, por que nós estamos adotando André Luiz e Emmanuel, linkando com o Evangelho. Naquilo que naquela época não se chamava de prefácio, mas hoje nós admitimos como prefácio, Emmanuel colocou como informação ao leitor, porque é ele que assina esse texto, chamado Informação ao Leitor. Ele começa dizendo para nós o seguinte: legiões de companheiros procuram diretrizes, preocupados em traçar caminhos exteriores. Ele está falando dos encarnados. Estimariam receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevassem às culminâncias da vitória fácil. E aí nós vamos contextualizar, porque aqui, essa introdução aqui, ela está datada de 18 de junho de 1947, de Pedro Leopoldo. Nós precisamos compreender que esse livro, Agenda Cristã, ele foi o 34º livro psicografado por Chico Xavier. Do primeiro livro que Chico psicografou, em 1931, que é Parnaso de Além Túmulo, até esse, já tinham se passado 16 anos. E nós temos que admitir que depois do fenômeno das mesas girantes, eu digo fenômenos em termos de rebuliço, em termos de estardalhaço mesmo, de assombro, o outro grande fenômeno que nós tivemos foi tudo aquilo que ocorreu através e em torno de Chico Xavier. Porque para aqueles que ainda não conhecem a história, tanto Kardec como Chico Xavier não encarnaram sozinhos. Ou melhor dizendo, Chico Xavier não veio só com Emmanuel do lado dele, como mentor espiritual. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então é a continuidade das luzes que Jesus acendeu. Então é uma legião de espíritos encarnados e desencarnados, que encarnaram e estiveram em torno e a serviço de Jesus, e também em torno e a serviço do Espírito de verdade, tudo isso centralizado na tarefa missionária, podemos dizer, ele sim, tarefa missionária de Francisco Cândido Xavier. Aí nós vamos entender por que ele fala que legiões de companheiros pediam ao Chico, pedia a espiritualidade, orientação espiritual, revelação espiritual para acertar, para conseguir as coisas de uma forma mais fácil. Por quê? Porque foram muitos fenômenos que ocorreram. Muitas verdades sendo patenteadas, iniciadas com o Parnaso de Além Túmulo, sim, recebidas por um trabalhador semi-analfabeto e comprovado através dos grandes literários da época. E olha que naquela época nós não tínhamos as redes sociais. Tudo era feito pelo correio. Editar um livro não era fácil, era demorado. Mas já tinham se passado 16 anos.
E então, André Luiz já estava a postos com o médium Chico Xavier para trazer a obra. Depois de Emmanuel, André Luiz é o espírito que representa uma pleiade de espíritos superiores. Ele assinou os livros, mas os ensinos veio através dele, não são necessariamente dele. Para quem já leu Nosso Lar, Missionários da Luz, Mecanismo da Mediunidade, vai perceber na narrativa desses livros que em cada um deles se apresenta um instrutor espiritual. Ele chama de instrutor espiritual. Aulos, Alexandre, Clarencio e por aí vai. Então Emmanuel, explicando isso para nós, ele vem dizer a essas legiões de companheiros que buscam na doutrina espírita, que buscam nos espíritos do Senhor um caminho mais fácil, ele vem dizer para nós que indivíduo algum fugirá à experiência. A experiência, a função dela é nos ensinar e melhorar sempre. Então os espíritos nunca vão nos dizer uma frase, nunca vão nos trazer uma solução definitiva para qualquer problema, principalmente de ordem material. Então ele diz para nós que em face de semelhante realidade, qualquer orientação, não importa de quem vem, sem base na nossa harmonia íntima, não passará de simples jogo de palavras. No serviço, ele diz, muitas vezes, louvável e benéfico da contemporização. Então ele diz para nós, para todos nós, que ainda hoje, depois de todos esses anos, são mais de 400 obras já editadas, recebidas por Chico Xavier, e ainda tem mais, porque foram descobertos discografias que ainda não foram editadas. Nós ainda hoje buscamos uma solução. Para nós seria muito bom se fosse uma solução miraculosa para resolver definitivamente aquele problema. Ele diz: o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Então, é imprescindível o engrandecimento do ser. Se os espíritos nos dessem essa solução, se fosse permitido a eles, aonde ficaria a parte que nos compete? Como nós desenvolveríamos a nossa inteligência? Mais do que a inteligência, como nós iríamos sedimentar os conhecimentos, colocando eles em prática, em consonância com a lei divina? Essa frase comprida que eu falei chama-se sabedoria. Ter conhecimento é uma coisa, disso ou daquilo. Saber aplicar aquele conhecimento para conseguir os resultados benéficos e duradouros, ou seja, de acordo com a lei divina, isso chama-se sabedoria. É uma coisa que cada um de nós tem que desenvolver. Não existe uma fórmula específica pronta, porque não existem dois espíritos que têm a mesma gama de conhecimentos, que trilhou a mesma estrada, que foi criado junto e viveu as mesmas experiências nas diversas reencarnações iguais. Então os conhecimentos, as experiências adquiridas, inclusive a soma dessas experiências,
a soma de todas as encarnações, cada um tem de uma forma diferenciada. Então, como que os espíritos vão apresentar uma fórmula de sabedoria pronta, sendo que os conhecimentos variam? Então, é uma construção nossa. E Emmanuel mesmo, num de seus livros, afirma que as duas asas que nos concederão a condição de espírito angélico é o amor e a sabedoria. Então, o sentimento sublimado e o conhecimento completo. Mas uma coisa não vive sem a outra. Nenhum ser que voa alça o voo com uma asa só. Precisa das duas. Ele continua fazendo um questionamento. Como orientar acontecimentos? Conduzir providências? Controlar manifestações ou harmonizar elementos para determinados fins, sem o equilíbrio na fonte dos seus efeitos, situações e ocorrências sediadas em nós mesmos. Somos espíritos, diz ele, humanos, distanciados da inexperiência original. Ele está falando para nós nesse estágio evolutivo da Terra. Mesmo em 1947, lá já era um mundo de provas e expiações, nessa época. Agora nós já estamos vivenciando a última hora do mundo de regeneração. Então, nós já passamos pelos mundos primitivos. E hoje, nós já estamos terminando o ciclo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Significa que nós já aprendemos muito, pelo menos em termos de conhecimento. Os sentimentos ainda precisam de ser burilados ainda muito mais do que os conhecimentos que nós já adquirimos. Existe uma diferença nessa balança que precisa de ser ajustada. Por isso os espíritos adotaram fora da caridade não há salvação, como bandeira do Consolador prometido. Porque a prática da caridade, como Jesus a entende, pressupõe como elemento indispensável a benevolência. Ou seja, o amor no ponto em que nós já o consigamos colocar em prática. Porque cada um tem as virtudes no grau correspondente ao seu processo evolutivo. Então todos nós não somos inexperientes totalmente, não somos espíritos primitivos. Por isso que ele fala de inexperiência original. Já saímos dessa fase, mas somos carentes de virtudes. Sob a justa necessidade de iluminarmos a nossa consciência. Os espíritos da codificação dizem que a nossa consciência é a voz de Deus em nós. E aí a gente pode pensar assim, então por que tem tantas criaturas aqui no mundo praticando atrocidades? Será que eles não têm consciência? Tem. Mas essa consciência está sufocada, está abafada pelos gritos do orgulho, do egoísmo. Está subjugada pelas imperfeições. Então nós precisamos iluminar essa consciência. Esse é um trabalho de cada um de nós. Não é um trabalho que os espíritos podem fazer. É um trabalho de cada um de nós.
Muitas pessoas acham e não dão valor à oração. Chico Xavier, depois de Jesus Cristo, é o maior médium de todos os tempos. Não porque ele se tornou o maior médium de todos os tempos, como Chico Xavier. Ele se tornou lá atrás, nas encarnações bem anteriores. Mas, uma vez ele foi questionado. Ele estava na antessala de um médico, porque ele tinha várias enfermidades, era dia de consulta. Ele estava lá sentadinho e concentrado. E uma pessoa chegou para ele e falou assim, cumprimentou, né? Todo mundo conhecia ele e perguntou, Chico, o que é que você está fazendo? Eu estou orando. Mas como assim orando? Eu estava esperando o médico ele ser chamado pelo médico. Não, eu estou orando, pedindo a Deus para que Deus ilumine o médico que vai me atender. E nós podemos pensar assim, ele precisava disso? Com todos os espíritos? Inclusive Bezerra de Menezes, que tinha o hábito de passar receita através da mediunidade dele? É lógico que sim. Os espíritos do bem não subvertem a lei divina. E nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo hostil. Não existe destino definido. E acidentes podem acontecer. E nós precisamos fazer a nossa parte. Agora, se Chico Xavier, que tinha o mérito do trabalho, estava para ser atendido por um médico da terra, e estava orando a Deus, pedindo para que Deus abençoasse, iluminasse a mente daquele médico, para que ele acertasse no diagnóstico, para que ele passasse os remédios que realmente pudessem fazer bem a ele, o que sobra para nós, eu pergunto para vocês? E a gente, às vezes, recebe, convive, conversa com pessoas, e às vezes a gente pergunta para elas, você ora, você reza? Ah, tem dia que sim, tem dia que não, tem dia que eu lembro, tem dia que eu não lembro. Iluminar a consciência, iluminar o coração. As atitudes partem de cada um de nós, as decisões são nossas, as escolhas são nossas. Que caminho que a gente está escolhendo? O que vai ter nesse caminho? Às vezes é um buraco imenso. E a gente vai cair nele. E para sair, às vezes, não é fácil. Sob a justa necessidade de iluminar a consciência, aprimorar sentimentos, aperfeiçoar qualidades individuais. Aperfeiçoar qualidades individuais. Nós nunca devemos estar satisfeitos com o que somos, com quem somos. Mas como diz uma mensagem do Evangelho, desprendimento dos bens terrenos, nós gastamos toda essa energia correndo atrás das coisas materiais. Não que elas não são importantes, não são necessárias, mas elas não são indispensáveis. Elas são indispensáveis ao nosso espírito. Nós precisamos dar mais valor aos bens espirituais. Nós estamos na Terra para crescer em moralidade, em espiritualidade. E na maioria das vezes, corremos atrás de tudo isso para adquirir, para possuir, e na verdade são essas coisas que nos possuem. Passamos a ser escravos. Escravos do dinheiro, escravos do trabalho,
escravos do poder, e nos viciamos. O vício maior, que eu considero, na minha pequena experiência, no trato com os espíritos desencarnados através da incorporação, nos trabalhos de incorporação, onde a gente conversa com os espíritos sofredores, não é o vício do cigarro, não é o vício da bebida, e nem o vício de falar mal dos outros. Todos eles são prejudiciais, todos eles atrapalham. Mas é o vício do poder. É o vício das sensações que esse corpo proporciona ao nosso espírito. As transformações químicas dele que nos trazem esses prazeres. Desde o prazer da sede, num copo d'água que a gente bebe, até todos os outros. Inclusive das drogas. Então o vício da encarnação, do contato com o corpo físico, vocês não imaginam. Por tantas obsessões. Porque o espírito desencarna, mas a Maria gostaria de continuar aqui. Usufruindo apenas, e não fazendo isso aqui que nosso irmão Emmanuel está falando. Aprimorando as qualidades do espírito. E ele fala para nós que tudo isso, iluminar a consciência, aprimorar sentimentos, aperfeiçoar qualidades individuais, para quê? Isso ele está falando para quem já está com o livro Agenda Cristã na mão. Para quem está querendo uma solução para os seus problemas. Para que não estejamos recebendo em vão as bênçãos do Senhor. E aí nós vamos cair na parábola do semeador. Nosso irmão Luiz só leu a parábola, mas tem a dissertação aqui de Allan Kardec. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes, as maneiras existentes, na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então, o que adianta nessas 50 lições que vamos ler, que os nossos irmãos que nos auxiliam aqui nessas explanações vão se desdobrar para poder fazer o link com o Evangelho, para poder trazer um colorido a mais, para que a nossa compreensão seja mais ampla naquilo que Jesus veio nos ensinar, nos auxiliando a burilar esses sentimentos, a iluminar a nossa individualidade. O que adianta a gente receber isso tudo se a gente simplesmente achar lindo, bonito, maravilhoso, entrar por aqui e sair por aqui, e nós continuarmos lá fora do mesmo jeito que a gente é? Sem implementar nenhuma modificação substancial na nossa maneira de pensar, de sentir e de viver. Então ele diz para nós finalmente que ele apresenta a palavra do nosso plano de luta, ou seja, do plano espiritual, onde aprendemos, Emmanuel está falando, ele, André Luiz lá, onde aprendemos que o milagre da perfeição é obra do esforço. É obra do esforço de cada um. É obra do conhecimento. É obra da disciplina. É obra da elevação. É obra do serviço e aprimoramento no templo do próprio erro. Então, já naquela época, como em todas as épocas da humanidade, o ser humano, reconhecendo o sobrenatural, admitindo Deus, um ser supremo, e espíritos mais evoluídos, mais avançados, nós ainda temos aquela tendência de agir como criança, faminta, pedindo uma mamadeira quentinha, prontinha, colocada na boca pela mãe.
Mas quando nós crescemos, a mãe vai continuar colocando essa mamadeira quentinha, prontinha, na nossa boca? Não vamos nem ter aprendido a andar e já vamos ter que pegar a colher e começar a colocar. E depois nós vamos ter que correr atrás do alimento. E depois nós vamos ter que plantar esse alimento. É isso que Emmanuel está falando para nós. Está nos preparando para essas 50 sementes preciosas que vamos receber. E ele termina dizendo para nós: você, leitor, observará somente a lembrança dos antigos ensinos do Mestre, em novo acondicionamento verbal, de modo a recordar-nos com ele, Jesus, que o reino divino, edificação de Deus no homem, em verdade, jamais surgirá no mundo de aparências exteriores. Então a edificação do reino de Deus é dentro de cada um de nós. Mas, enquanto nós estivermos convivendo uns com os outros. A movimentação das coisas do mundo, ela é necessária. E ela desenvolve as nossas aptidões. O corpo físico auxilia o corpo perispiritual e vice-versa. Então existem muitos movimentos que somos levados a praticar no momento de vigília, como nós estamos aqui encarnados, acordados, que auxiliam no reequilíbrio das nossas forças mentais e emocionais. Ao longo de todos esses séculos que já passaram, mas principalmente, sem sombra de dúvidas, de Jesus para cá, muitas ciências evoluíram e surgiram no mundo. Ciências terapêuticas para nos trazer mais ferramentas para esse reequilíbrio. Então nós estamos aí terminando a nossa colocação, fazendo a apresentação, na verdade, a introdução desse livro, agradecendo mais uma vez a André Luiz e essa pleiade de amigos, de instrutores espirituais, de espíritos do Senhor, que estão aí para fazer a vontade de Deus dentro do Consolador prometido. Que Jesus possa abençoar, fortalecer a cada um de nós, a nós que estamos aqui presencialmente, aos nossos irmãos do grupo, e a todos aqueles que vão usufruir, dessa condição tecnológica que é os vídeos que postamos, que eles possam despertar em cada um a luz que ainda está adormecida e que nos é própria, para que nós possamos nos transformar dia a dia, cada vez mais no espelho cristalino, aonde a luz de nosso Mestre Jesus e o seu amor infinito vai poder se refletir. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça.